Ele media pouco mais de 1 metro, carregava água para a cozinha e dormia num canto esquecido da senzala. Ninguém prestava atenção nele, nem os outros escravos, nem o feitor, muito menos o senhor da fazenda. Mas a Sinhá começou a olhar, primeiro com desprezo, depois com curiosidade, e então com algo que ela jamais imaginaria sentir por alguém tão abaixo dela. Dizem que foi numa noite de calor sufocante, quando ela desceu até os fundos da casa, procurando não sabe bem o que ela viu. E o que ela viu a transformou. Não foi violência, não foi magia. Foi algo muito mais perturbador. Algo que ela nunca tinha visto igual, que não imaginava nem nos sonhos que poderia ser assim. A partir daquela noite, a Casa Grande nunca mais teve paz. E quando o senhor finalmente descobriu o que estava acontecendo debaixo do seu teto, já era tarde demais. Porque o que enlouquece uma mulher não é o pecado, é a impossibilidade de parar. Se essa tensão te fisgou, deixe seu like para que eu continue trazendo histórias que ninguém tem coragem de contar. Inscreva-se para narrativas sombrias que exploram os segredos mais obscuros do Brasil colonial. E me responda nos comentários, o que você acha que ela viu naquela noite? Porque agora você vai descobrir cada detalhe. A Fazenda São Jerônimo ficava encravada entre morros vermelhos e canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. A Casa Grande era de pedra pesada, paredes grossas que guardavam segredos e silêncios. Dentro dela, Dona Eulália vivia uma rotina que mais parecia sentença. Acordava antes do sol, tomava café sozinha na varanda, bordava até o meio-dia, fingia interesse nos livros de contabilidade que o marido deixava sobre a mesa. O resto do dia era vazio. Vazio como o casamento. Vazio como a cama que ela dividia com o coronel Inácio, quando ele estava. O coronel passava meses fora, negócios na capital, reuniões em outras fazendas, viagens que ninguém explicava direito. E quando voltava, mal olhava para ela. Dormiam em quartos separados. Ele dizia que era pela saúde dela. Eulália sabia que era desinteresse. 5 anos de casamento e ela ainda sentia como se fosse uma estranha na própria casa. Eulália tinha 32 anos, mas sentia que já tinha vivido tudo o que havia para viver. O corpo ainda era firme, os cabelos negros brilhavam à luz das lamparinas, mas algo dentro dela estava morrendo devagar. Não era tristeza, era um tédio assassino, um vazio que doía mais do que qualquer ferida. Ela olhava para o espelho e via uma mulher que nunca tinha sido tocada de verdade. O marido a possuía de forma mecânica, rápida, sem olhar nos olhos. Ela nunca tinha gemido, nunca tinha sentido nada além de um desconforto que passava rápido. E agora nem isso. Ele nem isso fazia mais. Foi numa manhã de março, quente e abafada, que ela viu o anão pela primeira vez. Estava na varanda dos fundos, abanando-se com um leque de palha, quando percebeu um movimento estranho perto dos barracões. Um homem, se é que podia ser chamado assim, carregava baldes de água para a cozinha. Ele era absurdamente pequeno, mal chegava à altura da mesa. Braços largos, costas pesadas, mas pernas curtas e tortas. Parecia uma criatura montada errado, como se Deus tivesse começado a fazer um homem e desistido no meio. Os outros escravos riam dele quando passavam. O feitor o ignorava completamente. Eulália ficou observando por alguns minutos, sem entender por que aquilo a incomodava. Talvez fosse a forma como ele se movia, lenta, pesada, mas determinada. Ou talvez fosse o fato de que ele nunca abaixava a cabeça. Diferente dos outros que andavam curvados pelo medo, ele ia reto, como se não devesse nada a ninguém. "Quem é aquele?" perguntou para Rosa, a mucama que a acompanhava. Rosa mal olhou. "Ah, aquele é o Cirilo, Sinhá. Chegou faz uns meses. O senhor comprou ele numa feira lá em Valongo, ninguém queria. Disseram que era defeituoso." "Defeituoso?" "Pequeno demais, Sinhá. Não serve para o eito. Mal consegue carregar as coisas. O feitor disse que ele só serve para encher espaço." Eulália não respondeu. Ficou olhando Cirilo sumir atrás dos barracões, carregando os baldes como se fossem pedras. Havia algo nele que a incomodava, algo que ela não conseguia nomear. Nos dias seguintes,
ela começou a reparar nele com mais frequência. Não de propósito, ou pelo menos era isso que dizia a si mesma. Ele passava sempre no mesmo horário, carregando lenha, água, sacos de farinha. Nunca falava, nunca olhava para cima. Mas Eulália sentia que ele sabia que estava sendo observado, e isso a perturbava. Cirilo dormia num canto isolado da senzala, longe dos outros. Comia sozinho. Não participava das conversas. Quando alguém tentava zombar dele, ele apenas olhava, um olhar frio, pesado, e o riso morria na garganta. Havia algo perigoso naquele silêncio. Algo que os outros escravos sentiam, mas não entendiam. Eulália começou a inventar desculpas para estar perto dos fundos da casa. Dizia que precisava falar com a cozinheira, que queria verificar o estoque de lenha, que estava procurando um objeto perdido. Mas a verdade era outra. Ela queria ver aquele homem estranho que ninguém prestava atenção. Ver se havia algo mais ali, além da deformidade. Foi numa tarde, enquanto Cirilo empilhava lenha no depósito, que Eulália desceu as escadas e ficou parada na porta. Ele não virou. Continuou trabalhando, as costas largas, tensionadas pelo esforço. O suor escorria pelo pescoço dele, manchando a camisa rasgada. Ela ficou ali observando, sem entender por que aquilo a fascinava. "Você", disse ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Cirilo parou, não se virou imediatamente. Ficou imóvel, como se estivesse decidindo se era seguro olhar. Então, devagar, girou a cabeça. Os olhos dele eram escuros, profundos e não carregavam medo. Não havia submissão, não havia reverência. Era como se ele a olhasse de igual para igual, e isso, de alguma forma, fez o coração de Eulália acelerar. Sim, sinhá. A voz era grave. Grave demais para aquele corpo pequeno. Havia algo estranho naquilo. Algo que não fechava. Eulália abriu a boca para dizer algo, mas não conseguiu. Sentiu um calor subindo pelo pescoço, um incômodo no estômago. Virou e subiu de volta para a casa sem olhar para trás. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Ficou virando na cama, inquieta, sem entender o que estava acontecendo. Pensou no coronel. Tentou lembrar a última vez que ele tinha tocado nela com vontade e não conseguiu. Pensou em Cirilo. E o incômodo voltou. Ela tentou ignorar. Tentou se concentrar nos afazeres da casa, nas costuras, nas rezas, mas a imagem não saía. A voz grave, o olhar que não baixava, o corpo desproporcional, mais forte. Havia algo ali, algo que ela não entendia, mas que começava a persegui-la. E então, uma semana depois, ela ouviu. Foi à noite. O coronel estava fora havia 15 dias. Eulália estava deitada, sem sono, quando ouviu vozes abafadas vindo dos fundos da casa. Levantou, envolveu-se num xale e desceu as escadas. A casa estava escura. Apenas a lua iluminava o corredor. Ela se aproximou da janela que dava para o quintal dos fundos e espiou. 2 escravos estavam conversando perto da senzala. Um deles ria, o outro sacudia a cabeça. "Juro por Deus, aquele Cirilo é coisa do diabo. Para com isso." "Não, eu vi. Quando ele estava se lavando lá no rio, aquilo não é natural. Um homem daquele tamanho não devia ter aquilo." O outro riu. "Você está inventando." "Não tô não. Eu vi, e te digo, se assim a visse, ela esquecia do coronel na hora." Os 2 riram e seguiram para a senzala. Eulália ficou parada, o coração batendo descompassado. O que eles queriam dizer? O que era aquilo? Ela voltou para o quarto, mas o sono não veio. Ficou a noite toda pensando na conversa, pensando em Cirilo, pensando em algo que ela não entendia, mas que agora queria desesperadamente descobrir. E foi nessa noite que tudo começou a mudar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eulália não conseguia tirar aquela conversa da cabeça. As palavras dos escravos ecoavam como um sino quebrado. Aquilo não é natural. Se assim a visse, ela esquecia do coronel na hora. O que aquilo significava? O que era tão impressionante num homem daquele tamanho? A curiosidade virou coceira. A coceira virou fome.
Ela começou a observá-lo de forma diferente, não mais distraída, mas deliberada, calculada. Passou a anotar mentalmente os horários em que Cirilo carregava água, quando ia ao depósito de lenha, quando descia até o rio para lavar as ferramentas. Eulália criou uma rotina em torno da rotina dele, e cada vez que o via, o incômodo no peito crescia. Foi numa manhã de quinta-feira que ela decidiu agir. O coronel tinha mandado recado de que voltaria apenas no final do mês. Isso dava a Eulália quase 3 semanas de liberdade vigiada. 3 semanas onde ela era a única autoridade dentro daquela casa. E ela ia usar cada segundo. Chamou Rosa, a mucama, e deu uma ordem aparentemente inocente. Diga ao Cirilo que preciso que ele suba umas caixas do depósito para o quarto de hóspedes. Coisas pesadas. Só ele consegue carregar. Rosa franziu a testa. Sinhá, o feitor pode mandar outro escravo mais forte. Eu disse o Cirilo. Cortou Eulália, a voz seca. Ele que venha. Rosa baixou os olhos e saiu. Eulália subiu para o quarto de hóspedes que ficava no final do corredor. Ficou ali parada, o coração batendo rápido, as mãos suando. Não sabia exatamente o que estava fazendo, não sabia o que esperava, mas algo dentro dela a empurrava para frente. 15 minutos depois ouviu os passos pesados subindo a escada. Cirilo apareceu na porta, carregando uma caixa de madeira que parecia pesar mais do que ele. Depositou no chão, sem olhar para ela. Onde a Sinhá quer? Ali, disse Eulália, apontando para o canto mais escuro do quarto. Ele pegou a caixa e a levou até o canto. Os músculos das costas se contraíram sob a camisa rasgada. Eulália observou cada movimento, a força bruta daquele corpo pequeno, a desproporcionalidade estranha entre o tronco largo e as pernas curtas. E então, quando ele se abaixou para depositar a caixa, a camisa subiu um pouco, revelando a cintura. Eulália sentiu o sangue ferver. Tem mais, disse ela, a voz saindo rouca. Cirilo a olhou pela primeira vez. Um olhar rápido, mas intenso, como se ele soubesse exatamente o que ela estava fazendo, e como se não ligasse. Ele desceu e voltou 3 vezes. A cada vez, Eulália inventava uma nova posição para as caixas. Não, melhor ali, não, melhor do outro lado. Ela só queria que ele ficasse, queria observar, queria entender. Na última viagem, quando Cirilo depositou a caixa final, ele se virou e ficou parado, esperando a próxima ordem. Eulália deu um passo à frente. Estava perto demais agora. Podia sentir o cheiro de suor e barro que emanava dele. Podia ver as veias saltadas nos braços. Podia ouvir a respiração pesada. Você... Começou ela, mas não sabia como terminar. Cirilo não desviou o olhar. Ficou ali, imóvel, esperando. Eulália sentiu um calor subir pelas pernas, pelo estômago, pelo peito. Era desejo. Desejo cru, sujo, errado. Ela sabia. E não conseguia parar. Pode ir, disse ela, a voz tremendo. Ele virou e saiu, sem dizer nada. Eulália ficou ali, encostada na parede, o coração disparado. Tinha cruzado uma linha e sabia que não ia voltar. Nos dias seguintes, Eulália intensificou as aproximações, inventou tarefas impossíveis, mandou Cirilo limpar o telhado do depósito, carregar sacos de farinha que estavam perfeitamente organizados, consertar uma porta que não estava quebrada. Ela só queria vê-lo, vê-lo suar, vê-lo se mover, vê-lo existir perto dela. E Cirilo obedecia, sempre em silêncio, sempre com aquele olhar que não tinha medo, como se ele soubesse exatamente o jogo que ela estava jogando e estivesse esperando para ver até onde ela ia. Foi numa tarde de calor sufocante que Eulália decidiu ir mais longe. Ela tinha ouvido Rosa comentar que os escravos desciam para o rio no final da tarde, depois do trabalho, para se lavar. Eulália esperou até o sol começar a baixar. Pegou uma sombrinha como desculpa e desceu discretamente pela trilha lateral que levava ao rio. Ficou escondida atrás de uma moita de bambu, o coração na garganta. Dali, podia ver a margem do rio. Vários escravos estavam lá, lavando-se, rindo, conversando. E então ela o viu. Cirilo estava afastado dos outros como sempre, sozinho. Ele tirou a camisa e a jogou na pedra.
O corpo dele era estranho à luz do sol, largo, musculoso, mas curto. Parecia um touro comprimido num corpo de criança. Eulália prendeu a respiração. Esperou. Ele começou a lavar os braços, o peito, o pescoço. E então começou a se agachar, de costas para ela, bloqueando a visão. Ela tentou mudar de ângulo, mas a moita impedia. Esticou o pescoço. Nada. Cirilo estava longe demais, a posição era errada, e havia outros escravos bloqueando a vista. Ela conseguia ver apenas o tronco largo, as costas musculosas, mas nada mais. A frustração subiu como bile. Ela tinha vindo até ali, tinha arriscado ser vista, e não conseguiu ver nada. Nada que confirmasse ou negasse o que os escravos tinham dito. E então, Cirilo se levantou, vestiu as calças ainda molhado, pegou a camisa e começou a subir de volta para a fazenda. Sem pressa, como se soubesse que alguém o observava, como se estivesse se divertindo com aquilo. Eulália ficou ali, parada, o corpo inteiro tremendo de raiva e desejo. Não era suficiente, ela precisava ver, precisava saber. Voltou para a casa pisando duro, o rosto vermelho, as mãos suando. Subiu para o quarto, trancou-se e ficou ali, olhando para o teto. A curiosidade tinha virado obsessão. E obsessão não aceita meio termo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou virando na cama, inquieta, pensando naquele corpo desproporcional, pensando no que os escravos tinham dito, pensando em Cirilo, que nunca baixava os olhos, que nunca demonstrava medo. Havia algo ali, algo poderoso, algo que ela precisava descobrir. E quando amanheceu, Eulália sabia exatamente o que ia fazer. Ela ia criar uma situação, uma oportunidade, não ia mais esperar o acaso. Ela ia fazer acontecer. Eulália passou o dia inteiro planejando, não conseguia pensar em outra coisa. O coronel estava fora havia quase um mês. A casa era dela, o tempo era dela, e ela ia usar cada segundo. Chamou Rosa no meio da tarde e deu uma ordem aparentemente simples. Diga ao Cirilo que preciso que ele vá ao depósito dos fundos hoje à noite. Tem umas caixas de prata que precisam ser limpas antes que o senhor volte. É trabalho delicado. Só ele pode fazer. Rosa franziu a testa. À noite, sinhá. À noite, confirmou Eulália, a voz firme. Diga que é ordem minha e que ele vá sozinho. Rosa hesitou, mas não ousou questionar. Fez uma reverência rápida e saiu. Eulália subiu para o quarto e ficou esperando. O coração batia descompassado. As mãos suavam. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Sabia que o que estava fazendo era errado. Mas a curiosidade tinha se transformado em fome. E fome não espera. Quando o sol se pôs completamente e a casa mergulhou no silêncio pesado da noite, Eulália desceu as escadas. Estava de camisola e roupão, os cabelos soltos. Ninguém a viu. A casa inteira dormia. Ou fingia dormir. Os fundos da fazenda eram silenciosos. Apenas o som dos grilos e o vento quente que varria o barro. Eulália caminhou devagar até o depósito dos fundos. Um galpão velho de madeira onde guardavam ferramentas, prata antiga e objetos que ninguém mais usava. Havia uma janela lateral com as tábuas meio apodrecidas que permitia uma visão clara do interior. Ela tinha verificado de tarde. Era o lugar perfeito. Chegou perto da janela e espiou. Cirilo já estava lá dentro. A luz fraca de uma lamparina a óleo iluminava o interior do galpão. Ele estava de costas, movendo uma caixa pesada. As costas largas se contraíam sob a camisa velha. Eulália prendeu a respiração. Ficou ali parada, observando. Cirilo colocou a caixa no chão e se virou. Por um momento, pareceu olhar diretamente para a janela. Eulália se encolheu, o coração disparado, mas ele não fez nada. Apenas continuou trabalhando. Ele pegou um pano e começou a limpar as peças de prata. Movimentos lentos, precisos. O suor começava a escorrer pelo pescoço dele. Fazia calor, um calor abafado que grudava na pele. Então, sem pressa, Cirilo parou. Largou o pano e tirou a camisa. Eulália sentiu o corpo inteiro travar. O torso dele era largo, musculoso, desproporcional.
Parecia esculpido em pedra. As cicatrizes antigas de açoite marcavam as costas como um mapa de dor. Ele pegou um balde de água que estava no canto e começou a se lavar. Passou a água pelos braços, pelo peito, pelo pescoço. E então, devagar, desabotoou as calças. Eulália cobriu a boca com a mão. Não era possível. Não podia ser real. Aquilo não fazia sentido. Um corpo tão pequeno, pernas tão curtas e... Aquilo que pendia pesado, carregando uma presença física absurdamente desproporcional. Parecia pertencer a outro homem, a um gigante, não a um anão. Eulália sentiu as pernas fraquejarem. O calor subiu do ventre, tomou o peito, incendiou o rosto. Ela nunca tinha visto nada assim, nem no marido, nem em lugar nenhum. Aquilo era brutal, animal, impossível. E foi nesse momento que Cirilo virou a cabeça e olhou diretamente para ela. Eulália congelou. Os olhos dele se fixaram nos dela através da fenda da janela. Não havia surpresa naquele olhar. Não havia vergonha. Havia algo pior. Havia conhecimento. Ele sabia que ela estava ali. Desde o começo, ele sabia. Eles ficaram assim por segundos que pareceram horas. O mundo inteiro sumiu. Só existia aquele olhar, aquele corpo, aquela verdade impossível. E então Cirilo fez algo que partiu Eulália ao meio. Ele sorriu. Não foi um sorriso de submissão. Foi um sorriso de quem sabe exatamente o poder que tem. De quem entende que a hierarquia social só existe até o momento em que o desejo entra pela porta. E o desejo tinha acabado de entrar. Eulália virou e saiu correndo. Tropeçou na terra, quase caiu, mas não parou. Correu até a casa, subiu as escadas, trancou-se no quarto e encostou a porta. O corpo inteiro tremia. O coração batia tão forte que doía. Ela tinha visto, e agora não ia conseguir esquecer. Eulália não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, os olhos arregalados, revivendo cada segundo, cada detalhe, a forma, o peso, a desproporcionalidade absurda. Como aquilo era possível? Como um homem tão pequeno carregava aquilo? E pior, como seria? A pergunta a atormentou. Não saía da cabeça. Ela tentou rezar. Tentou pensar no marido. Tentou se convencer de que aquilo era errado, pecado, loucura. Mas não adiantava. A imagem estava gravada. E com ela, uma fome que Eulália nunca tinha sentido. Ela começou a imaginar. Imaginar como seria ter aquilo dentro dela. Se caberia, se doeria, se ela aguentaria. E quanto mais imaginava, mais o corpo dela pedia. Pedia com uma violência que assustava. Nos dias seguintes, Eulália mudou. Não era mais a mesma mulher. Andava inquieta pela casa. Não conseguia se concentrar. Não conseguia comer. Não conseguia fazer nada além de pensar. Pensar em Cirilo. Pensar naquilo. Pensar em como ter. Ela começou a criar novas situações. Chamava Cirilo para tarefas idiotas, só para vê-lo perto, só para sentir a presença dele. E cada vez que ele entrava na casa, ela sentia o corpo inteiro tremer. Queria tocá-lo, queria mandar todos embora e trancar a porta. Queria descobrir se aquilo era tão impossível quanto parecia. E Cirilo sabia. Via nos olhos dela, via na forma como ela respirava quando ele passava, via na voz trêmula quando dava ordens, e ele não fazia nada. Apenas esperava, como um predador que sabe que a presa vai se entregar sozinha. Foi numa tarde, 3 dias depois da noite no depósito, que Eulália tomou uma decisão final. Ela não ia aguentar mais, não ia conseguir viver com aquela fome roendo por dentro. Não ia conseguir fingir que era uma mulher de respeito quando tudo o que ela queria era se rebaixar, se ajoelhar, se entregar. Ela ia ter Cirilo. Não importava como, não importava o risco. E se isso a destruísse, que destruísse. Porque viver sem aquilo agora parecia pior do que morrer. Cirilo não era estúpido. Longe disso, ele tinha aprendido cedo que num mundo onde você nascia marcado, sobreviver era questão de inteligência, não de força. E ele tinha muita inteligência.
Desde o dia em que chegou na fazenda São Jerônimo, ele percebeu algo. Ninguém prestava atenção nele. E isso era poder. Poder de observar, poder de ouvir, poder de estar onde não deveria sem que ninguém percebesse. Ele sabia tudo o que acontecia naquela casa. Sabia que o coronel tinha outra mulher na capital. Sabia que a Sinhá não dormia à noite. Sabia que ela estava morrendo de tédio e solidão. E quando ela começou a olhar para ele de forma diferente, Cirilo entendeu na hora o que estava acontecendo. Ela queria, e ele ia dar, mas não de graça. Nos 3 dias após a noite do depósito, Cirilo mudou o jogo. Passou a criar situações. Passou a trabalhar sem camisa quando sabia que ela estava observando. Passou a se mover devagar, deliberadamente, deixando que ela visse cada músculo, cada movimento. Passou a olhar de volta, não com submissão, com desafio. E Eulália mordeu a isca. Foi numa tarde sufocante que ela finalmente quebrou. Mandou Rosa buscar Cirilo com uma desculpa qualquer, consertar uma dobradiça da porta do quarto dela. Rosa obedeceu, mas Cirilo viu nos olhos da mucama que ela sabia. Sabia que aquilo era estranho. Sabia que algo estava errado. Mas não ia dizer nada. Ninguém contrariava a Sinhá. Cirilo subiu para o quarto. Eulália estava lá de pé perto da janela, as mãos tremendo. Ela tentou parecer firme, mas Cirilo viu a fraqueza, viu o desejo, viu a fome. "A porta está quebrada, Sinhá?" perguntou ele, a voz calma. Eulália o encarou. Por um longo momento, ninguém disse nada. Então ela trancou a porta. O som da tranca caindo foi como um tiro. "Eu vi você", disse ela, a voz baixa, trêmula. Naquela noite, no depósito. Cirilo não fingiu surpresa. Apenas sorriu. Um sorriso lento, perigoso. "Eu sei." Eulália sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele sabia. Desde o começo ele sabia. Você deixou a porta aberta de propósito." "Deixei." O silêncio pesou como chumbo. Eulália respirava rápido, o peito subindo e descendo. Cirilo ficou parado, esperando. Ele não ia facilitar. Ela que pedisse. "Eu preciso..." começou Eulália, mas a voz falhou. "Precisa do quê, Sinhá?" provocou Cirilo, dando um passo à frente. Eulália fechou os olhos. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não era mais a mulher da casa grande. Era outra coisa. Algo faminto, algo desesperado. "Eu preciso de você." Cirilo inclinou a cabeça. "E o que eu ganho com isso?" Eulália piscou confusa. "Como assim? A Sinhá acha que eu vou arriscar minha vida de graça?" Cirilo cruzou os braços. "Se o coronel descobre, ele me mata. Me corta em pedaços e joga para os porcos. Então eu preciso saber, o que eu ganho?" Eulália ficou em choque. Ela nunca tinha imaginado que ele negociaria, que ele teria coragem. Mas ali estava, um escravo anão negociando com a dona da fazenda e ganhando. Eu posso te dar comida, roupas melhores, bebida." Cirilo riu, uma risada baixa, sem humor. "Comida? Eu quero mais do que isso, Sinhá." "O quê? O que você quer?" Cirilo se aproximou. Ficou perto demais. Eulália podia sentir o cheiro dele. Suor, barro, algo selvagem. "Eu quero dormir na casa, quero uma cama, quero cachaça boa. E quero que, quando o coronel voltar, a Sinhá invente uma função para mim. Algo que me tire do eito. Algo que me deixe perto da casa. Sempre." Eulália engoliu seco. Aquilo era loucura. O coronel ia desconfiar. Mas ela não conseguia pensar direito. O corpo dela estava em chamas. A razão tinha ido embora fazia tempo. "Tudo bem", sussurrou. "Tudo bem. Eu faço isso. Mas agora eu preciso..." Cirilo segurou o queixo dela com uma mão. Foi um gesto brusco, dominador. Nada respeitoso, nada submisso. "A Sinhá tem certeza?" perguntou ele, a voz grave. "Porque uma vez que a gente começar, não vai ter volta. A Sinhá vai querer de novo. E de novo. E de novo. Até não aguentar mais." Eulália tremia, mas não de medo, de antecipação. "Eu tenho certeza." Cirilo soltou o queixo dela e deu um passo para trás. "Então hoje à noite,
Quando todo mundo dormir, a Sinhá desce até o depósito dos fundos e leva uma garrafa de vinho. A boa, aquela que o coronel guarda. Eulália piscou. Hoje à noite? Hoje à noite, confirmou Cirilo. Ou nunca. E então, sem esperar resposta, ele destrancou a porta e saiu. Eulália ficou ali, parada, o corpo inteiro tremendo. Ele tinha virado o jogo, tinha pego o controle, e ela tinha deixado. Mas não importava. Ela ia fazer o que ele mandou, porque a fome era maior do que o orgulho. Naquela noite, Eulália esperou até a casa mergulhar no silêncio total. Desceu até a adega, pegou a garrafa de vinho mais cara, a que o coronel guardava para ocasiões especiais. Enrolou-se num xale escuro e desceu para os fundos. O depósito estava iluminado por uma única lamparina. Cirilo estava lá encostado na parede esperando. Quando viu Eulália entrar com a garrafa, ele sorriu. A Sinhá é obediente. Eulália sentiu o rosto queimar de raiva e desejo, mas não disse nada. Apenas entregou a garrafa. Cirilo abriu, bebeu um longo gole e ofereceu a ela. Eulália hesitou, mas pegou. Bebeu. O vinho desceu queimando. Agora, disse Cirilo, a voz baixa, perigosa, a Sinhá vai fazer tudo o que eu mandar, sem questionar, sem reclamar. Entendeu? Eulália deveria ter ficado ofendida. Deveria ter saído dali, mas não saiu. Apenas assentiu. E foi nesse momento que ela percebeu. Ela tinha perdido. Cirilo tinha ganhado. E o pior, ela gostou disso. Eles ficaram ali por horas. Cirilo a fez esperar, a fez implorar, a fez se rebaixar de formas que ela nunca imaginou. E quando finalmente aconteceu, foi brutal, doloroso, impossível. Eulália chorou, não de tristeza, de choque, de algo que ela não sabia que existia. E quando terminou, quando ela estava deitada no chão de terra, o corpo todo doendo, suada, destruída, ela sabia uma coisa. Ela ia voltar. Não importava o risco, não importava o preço. Ela ia voltar todas as noites, porque aquilo tinha virado a única coisa real na vida dela. As semanas seguintes foram uma espiral. Eulália descia todas as noites para o depósito. Levava vinho, levava comida, levava o que Cirilo pedia. E ele sempre pedia mais. Primeiro foi cachaça, depois roupas melhores, depois um cobertor novo. Ele não pedia com humildade. Pedia como quem sabe que vai receber, e recebia. Eulália odiava isso. Odiava a forma como ele a olhava, como se ela fosse fraca, como se ele tivesse vencido. Mas ela não dizia nada, porque a fome era maior do que o orgulho. E toda noite, quando ele a possuía, ela esquecia tudo. Esquecia quem era. Esquecia o mundo. Só existia aquilo. Mas algo estava mudando. Cirilo estava ficando ousado demais. Começou a andar pela casa de forma diferente. Não baixava mais os olhos quando cruzava com outros escravos. Comia melhor, dormia melhor. E começou a olhar para Eulália durante o dia de um jeito que beirava o desrespeito. Como se ele soubesse que ela não podia fazer nada. Foi numa noite, 2 semanas depois do primeiro encontro, que tudo explodiu. Eulália desceu com a garrafa de sempre. Entrou no depósito. Cirilo estava lá, mas dessa vez não estava sozinho. Havia um prato com carne assada, pão fresco, queijo. Coisas que ele tinha pegado da cozinha, sem pedir. Você pegou isso da casa? Perguntou Eulália, a voz tensa. Cirilo mordeu um pedaço de carne e mastigou devagar. Peguei. E daí? E daí que se alguém perceber, ninguém vai perceber, cortou ele sorrindo. E se perceberem, a Sinhá inventa uma desculpa. Não é isso que a Sinhá faz? Inventar desculpas? Eulália sentiu a raiva subir, mas engoliu. Respirou fundo. Ele estava testando. Ela sabia. Eu trouxe o vinho, disse ela controlando a voz. Cirilo levantou, pegou a garrafa, bebeu direto do gargalo e a colocou de volta na mão dela. Hoje eu quero que a Sinhá faça diferente. Diferente como? Eu quero que a Sinhá se ajoelhe. Eulália congelou. O quê? A Sinhá ouviu, disse Cirilo cruzando os braços. Quero que a Sinhá se ajoelhe. Aqui. Agora.
O silêncio foi pesado. Eulália olhou para ele, para aquele homem pequeno, desproporcional, que estava mandando nela, mandando na dona da fazenda, e esperando que ela obedecesse. E por um segundo Eulália pensou em obedecer, porque a fome era tanta que ela faria qualquer coisa. Mas então algo mudou, algo dentro dela acordou. Eulália deu um passo à frente, não de submissão, de ameaça. "Você acha que manda em mim?" perguntou ela, a voz baixa, perigosa. Cirilo piscou. Pela primeira vez, pareceu inseguro. Você acha que porque eu desço aqui toda noite, porque eu deixo você me tocar, que você virou alguma coisa?" Eulália se aproximou mais. "Você acha que deixou de ser o quê, Cirilo? Deixou de ser escravo? Deixou de ser propriedade?" Cirilo deu um passo para trás. "Sinha, eu posso mandar te açoitar até a pele sair", continuou Eulália, a voz firme agora. "Posso te vender para uma fazenda no interior onde você vai morrer em 6 meses. Posso mandar o feitor te castrar. E sabe o que acontece comigo? Nada. Absolutamente nada." Cirilo engoliu seco. O sorriso tinha sumido. "Você esqueceu uma coisa", disse Eulália, parando bem na frente dele. "Eu não preciso de você. Eu quero você. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu posso parar quando quiser, mas você vai voltar para a senzala. Vai voltar a carregar água. Vai voltar a ser nada." Ela segurou o rosto dele com força. Cirilo tentou desviar, mas ela não deixou. "Então, se você quiser continuar tendo isso", continuou Eulália, a voz agora um sussurro venenoso, "você vai parar de fingir que manda em alguma coisa, entendeu?" Cirilo não respondeu, apenas assentiu. Eulália soltou o rosto dele e deu um passo para trás. "Agora tira a roupa." Cirilo hesitou, mas obedeceu. E quando Eulália se aproximou, foi ela quem tomou o controle. Foi ela quem ditou o ritmo. Foi ela quem fez Cirilo gemer. Fez ele implorar. Fez ele perceber que o jogo tinha virado de novo. E quando terminou, quando Cirilo estava no chão, ofegante, destruído, Eulália se vestiu calmamente e olhou para ele. "Amanhã à noite, mesma hora, e você vai me tratar com respeito, porque eu ainda sou assim e você ainda é nada." Ela saiu, deixando Cirilo ali sozinho, percebendo que tinha subestimado completamente quem ela era. Nos dias seguintes, o equilíbrio mudou. Cirilo ainda tinha poder, ainda tinha o corpo que a deixava louca, mas Eulália tinha lembrado a ele. Ela tinha poder de vida e morte, e isso pesava. Eles voltaram a se encontrar, mas agora era diferente. Não havia mais ilusão, não havia mais jogo de dominação unilateral. Era uma negociação brutal. 2 predadores presos numa dança, nenhum dos dois vítima, nenhum dos dois inocente. Eulália dava privilégios, Cirilo dava prazer. E ambos sabiam que se o coronel descobrisse, os dois morreriam. Mas não conseguiam parar, porque o vício tinha virado maior do que o medo. E quando o coronel Inácio mandou o recado de que voltaria em 2 semanas, nenhum dos dois conseguiu sentir alívio. Só pavor, porque eles sabiam. O fim estava chegando. O coronel Inácio voltou numa tarde de sexta-feira. Chegou sem avisar, como sempre fazia, quando queria pegar todos desprevenidos. A carruagem parou em frente à Casa Grande, levantando poeira vermelha. Ele desceu pesado, o rosto fechado, e entrou sem cumprimentar ninguém. Eulália estava na varanda quando viu. O coração dela parou por um segundo. Ele não deveria voltar ainda. Faltavam 5 dias. 5 dias que ela tinha planejado usar. 5 noites que ainda tinha com Cirilo. Mas agora, ele estava ali. E tudo mudou. O coronel subiu direto para o quarto. Mandou preparar banho e comida. Eulália o seguiu, tentando parecer natural, mas as mãos suavam. Ele mal olhou para ela. "Como foram as coisas aqui?" perguntou ele, tirando o paletó sujo de viagem. "Tudo bem", respondeu Eulália, a voz controlada. "A fazenda está em ordem. E os escravos, algum problema?" "Nenhum." O coronel grunhiu e começou a se despir. Eulália saiu do quarto antes que ele pedisse algo que ela não conseguiria fingir. Desceu para a cozinha, o coração disparado.
Precisava avisar Cirilo. Precisava que ele voltasse a agir como antes, como um escravo invisível, antes que alguém percebesse. Mas já era tarde. O coronel notou no segundo dia. Não foi nada óbvio. Foi um detalhe. Um detalhe pequeno, mas que para um homem que conhecia cada canto daquela fazenda, era gritante. Cirilo estava usando uma camisa nova, limpa, sem rasgos. O coronel o viu carregando lenha e parou. "Onde você conseguiu essa camisa?" Cirilo congelou, virou devagar. "Achei, senhor." "Achou?" O coronel se aproximou. "Achou onde?" "Nos fundos, senhor. Estava jogada." O coronel o encarou por longos segundos. Cirilo manteve os olhos baixos, mas havia algo ali. Algo que não fechava. "Volta para o seu lugar", ordenou o coronel. Cirilo obedeceu e saiu rápido. Mas o coronel ficou ali, pensando. Algo estava errado. Ele sentia. Naquela noite, durante o jantar, ele olhou para Eulália. "Você tem dado roupas para os escravos?" Eulália quase engasgou. "O quê?" "Roupas. Você tem dado roupas para eles? Às vezes eu mando Rosa separar as velhas." "E vinho?" cortou ele. "Sumiu uma garrafa da adega, do vinho francês, aquele caro." Eulália sentiu o sangue gelar. "Deve ter sido Rosa, ou algum dos da cozinha." "Eu posso perguntar." "Já perguntei", disse o coronel seco. "Ninguém sabe de nada." Ele a encarou. Eulália segurou o olhar, mas estava morrendo por dentro. "Vou descobrir", disse ele, voltando a comer. E Eulália soube. Ele ia descobrir. Era questão de tempo. 3 noites depois, Eulália cometeu o erro final. Ela não conseguiu ficar longe, mesmo sabendo que o coronel estava ali, mesmo sabendo do risco. A fome era maior. A necessidade era maior. Ela esperou até ele dormir, ou fingir que dormia, e desceu. Cirilo estava no depósito, esperando. Quando ela entrou, ele a puxou com força. "A Sinhá é louca. O coronel está aqui." "Eu sei", disse Eulália, agarrando ele de volta. "Mas eu não aguento mais." E eles se entregaram, ali no chão de terra, como sempre. Rápido, desesperado, brutal, como se fosse a última vez. E talvez fosse. Quando terminaram, quando estavam ali deitados, suados, tentando recuperar o fôlego, ouviram passos, passos pesados aproximando-se. Eulália congelou. Cirilo se levantou num pulo, puxando as calças. Eulália tentou arrumar o vestido, mas era tarde. A porta do depósito se abriu e o coronel Inácio entrou. O silêncio foi ensurdecedor. O coronel olhou para Eulália, depois para Cirilo, depois para o chão de terra bagunçado, para a garrafa vazia no canto, para as roupas desarrumadas, e entendeu tudo. "Então era isso", disse ele, a voz baixa, perigosa. Eulália tentou falar, mas nada saiu. "Quanto tempo?" perguntou o coronel. "Inácio, Quanto tempo?" ele gritou e Eulália tremeu. "Algumas semanas." O coronel riu. Uma risada sem humor, cheia de veneno. "Algumas semanas, com essa coisa. Você se rebaixou com esse anão, essa aberração." Cirilo não disse nada. Apenas ficou ali, parado, esperando a morte. "Você sabe o que eu vou fazer com ele?" continuou o coronel, a voz tremendo de raiva. "Vou mandar cortar em pedaços. Vou fazer você assistir. E depois vou te trancar num quarto até você apodrecer." Eulália finalmente encontrou a voz. "Não foi só ele. Fui eu também. Eu que quis. Eu que..." "Cala a boca!" gritou o coronel. "Você é minha mulher, minha propriedade." E se rebaixou com um escravo, com um defeituoso. "Você me envergonhou. Envergonhou essa casa. Envergonhou o nome da minha família." Ele chamou o feitor. 3 homens armados entraram no depósito. "Peguem esse desgraçado", ordenou o coronel. "Levem para o tronco. Amanhã de manhã ele vai pagar." Os homens agarraram Cirilo. Ele não resistiu. Apenas olhou para Eulália uma última vez. E naquele olhar havia algo estranho. Não era medo. Não era arrependimento. Era quase satisfação. Como se ele soubesse que pelo menos tinha tido aquilo. Pelo menos tinha sido alguma coisa.
mesmo que por pouco tempo. Levaram Cirilo arrastado, e o coronel se virou para Eulália. Você vai subir. Vai para o seu quarto e vai ficar lá até eu decidir o que fazer com você. Eulália subiu. As pernas mal a sustentavam. Trancou-se no quarto e ficou ali, encostada na porta, tremendo. Lá fora, ouviu os gritos. Os gritos de Cirilo sendo açoitado. Gritos que duraram horas, e quando finalmente pararam, o silêncio foi pior. O amanhecer chegou vermelho. Um vermelho estranho que manchava o céu como se o próprio mundo estivesse sangrando. Eulália não tinha dormido. Ficou a noite inteira sentada no chão do quarto, de costas para a porta trancada, ouvindo os sons lá fora. Os gritos tinham parado havia horas, mas o silêncio era pior, porque o silêncio significava que algo terrível estava por vir. Quando o sol nasceu completamente, ela ouviu passos pesados subindo a escada. A porta se abriu sem aviso. O coronel entrou. O rosto dele estava calmo. Calmo demais. E isso assustava mais do que qualquer grito. Levanta, ordenou ele. Eulália levantou, as pernas tremendo. Desce comigo. Você vai ver o que acontece quando se quebra a ordem dessa casa. Ela desceu. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Quando chegaram ao quintal dos fundos, Eulália viu. Cirilo estava amarrado ao tronco. O corpo pequeno pendurado, as costas destruídas. Sangue seco manchava a madeira, o chão, tudo. Ele ainda respirava, ofegante, doloroso, mas mal se movia. O coronel parou ao lado dele. Você vê isso? Disse ele para Eulália. Isso é o que acontece quando um escravo esquece o lugar dele. Ele fez um sinal. O feitor se aproximou com um ferro em brasa. Eulália sentiu o estômago revirar. Não, sussurrou ela. Não? O coronel se virou. Você acha que tem direito de pedir alguma coisa? Depois do que fez? Ele acenou de novo. O feitor avançou, bloqueando a visão de Eulália com as costas largas. Ela viu o movimento do braço, viu a fumaça subir, e então o mundo foi rasgado por um grito que não parecia humano. Eulália fechou os olhos com força, sentindo as pernas falharem, mas o som daquela dor era algo que ela jamais conseguiria tirar da cabeça. Quando o feitor finalmente se afastou, Cirilo estava marcado para sempre. Agora ele vai saber, disse o coronel. Vai carregar isso até morrer, e todo mundo que ver vai saber o que ele fez. Ele se virou para Eulália. E você? Você vai ficar aqui. Vai assistir ele ser vendido. Vendido para uma fazenda no interior, onde ele vai morrer em menos de 1 ano. E você vai carregar isso também. Eulália sentiu as lágrimas caírem. Não de amor, não de arrependimento, de raiva. Raiva de si mesma, raiva de Cirilo, raiva do mundo inteiro. Pode levar, ordenou o coronel. 2 homens desamarraram Cirilo e o arrastaram. Ele mal conseguia andar. Mas antes de sumir de vista, ele virou a cabeça. E olhou para Eulália uma última vez. Não havia ódio naquele olhar. Não havia tristeza. Havia apenas nada. Como se ele já tivesse morrido por dentro. E Eulália soube. Ela nunca mais ia ver ele de novo. Nos meses seguintes, Eulália viveu como fantasma. O coronel não a trancou. Não a expulsou. Mas a puniu de outra forma. Com indiferença total. Ele não falava com ela. Não olhava para ela. Ela existia apenas como um móvel da casa. Uma lembrança viva de vergonha. Ele nunca contou para ninguém fora da fazenda. Não podia. Seria humilhante demais admitir que sua mulher tinha se rebaixado com um escravo anão. Então, o segredo ficou trancado entre aquelas paredes. Mas todos os escravos sabiam. Todos os empregados sabiam. E o olhar deles, quando cruzavam com Eulália, era de desprezo. Ela tentou esquecer. Tentou voltar à rotina de antes. Bordar, ler, fingir que vivia. Mas não conseguia. Porque toda noite, quando fechava os olhos, via Cirilo. Via o corpo desproporcional. Via o olhar que não tinha medo. Via o momento em que tudo desmoronou. E pior, sentia falta. Falta daquilo que a tinha destruído. Falta do único momento em que tinha se sentido viva de verdade. 1 ano depois, Eulália ouviu.
Rosa comentou de passagem enquanto arrumava o quarto. Tinha chegado notícia de que um escravo anão tinha morrido numa fazenda no interior. Exaustão, febre. Ninguém sabia direito, ninguém ligava. Eulália não disse nada, apenas assentiu. Mas naquela noite, trancada no quarto, ela chorou. Não por Cirilo, mas por ela mesma, porque ela sabia que tinha destruído a própria vida por algo que nunca foi amor, nunca foi conexão, foi só fome. Fome egoísta, brutal, que consumiu tudo. E agora não sobrava nada, apenas uma mulher vazia, vivendo numa casa vazia, carregando uma cicatriz que ninguém via, mas que doía todos os dias. O coronel viveu mais 15 anos. Morreu de velhice, cercado de respeito e honras. Eulália ficou sozinha na fazenda, administrando o que restou. Nunca se casou de novo, nunca teve filhos, nunca teve nada. E quando finalmente morreu, aos 63 anos, não havia ninguém no velório além dos escravos que foram obrigados a ir. Enterraram ela num canto do cemitério da fazenda, sem lápide, sem nome. Só uma cruz simples de madeira que apodreceu em poucos anos. E a história de Dona Eulália e do escravo anão Cirilo nunca foi contada em voz alta. Virou apenas um sussurro, uma lenda sombria que as mucamas contavam à noite quando achavam que ninguém ouvia. Dizem que o depósito dos fundos nunca mais foi usado. Dizem que quem passava por lá de madrugada ouvia sons estranhos, gemidos abafados, passos arrastados, como se algo tivesse ficado preso ali, condenado a repetir para sempre aquela dança maldita. Mas ninguém sabia ao certo, porque ninguém tinha coragem de olhar, e talvez fosse melhor assim, porque algumas histórias não merecem ser lembradas, apenas carregadas, como cicatrizes que nunca saram. Essa história não tem heróis, não tem vítimas inocentes, não tem redenção. O que aconteceu entre Dona Eulália e o escravo Cirilo não foi amor, não foi paixão proibida, foi fome. Fome egoísta, brutal, que consumiu dois seres humanos e os transformou em sombras. Ela buscava preencher um vazio que nem ela mesma entendia. Ele viu uma oportunidade de ser alguma coisa, mesmo que por pouco tempo, e a agarrou sem pensar no preço. Ambos pagaram. Cirilo com o corpo marcado, vendido, destruído até a morte. Eulália com uma vida inteira de vazio, carregando uma cicatriz invisível que doía mais do que qualquer ferro em brasa. O Brasil colonial foi construído sobre estruturas como essas: poder e submissão, desejo e destruição, segredos enterrados em fazendas perdidas no tempo. Histórias que nunca foram contadas em voz alta, mas que ecoam até hoje nas sombras desse país. Dona Eulália nunca foi livre, nem antes de conhecer Cirilo, nem depois. Ela era prisioneira de um casamento morto, de uma sociedade que a reduzia a um objeto decorativo, de um tédio que matava devagar. E quando finalmente encontrou algo que a fazia sentir viva, era tarde demais, porque aquilo que a salvava também a destruía. Cirilo também nunca foi livre, nasceu escravo, morreu escravo. E no meio do caminho, teve a ilusão de poder. A ilusão de que podia negociar, manipular, ser mais do que nada. Mas no final, o mundo o lembrou do que ele sempre foi. Propriedade. Descartável. Esquecível. E talvez o mais assustador dessa história não seja a tragédia em si, seja o fato de que ninguém os lembrou. Eles simplesmente sumiram nas dobras do tempo, como personagens que viveram intensamente, mas cujas vidas se apagaram sem deixar rastro além da memória daqueles muros. Nem todo desejo liberta. Alguns aprisionam, alguns destroem, e alguns deixam cicatrizes que nunca, jamais desaparecem. Se essa história te atravessou de alguma forma, deixe seu like para que mais narrativas como essa continuem sendo criadas. Inscreva-se no canal para histórias sombrias do Brasil colonial, contadas com profundidade e atmosfera. E me responda nos comentários. Você acha que algum dos dois poderia ter feito diferente? Ou eles estavam condenados desde o começo? A verdade é que ninguém sabe. Talvez Eulália pudesse ter resistido. Talvez Cirilo pudesse ter recusado. Mas quando a fome é maior que a razão, quando o vazio consome tudo,
as escolhas deixam de existir. Eles não foram arrastados pelo destino, foram arrastados por si mesmos, pela incapacidade de parar, pela ilusão de que poderiam controlar algo que já os controlava. E no final, a resposta talvez seja a mais assustadora. Eles podiam ter feito diferente, mas nunca iam fazer, porque alguns seres humanos nascem programados para a própria destruição.